Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus, com auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade ao estudo das nossas lições, no caso a lição 4, com o título Como ao Senhor, e vamos estudar segunda-feira. Hoje o tópico de segunda-feira, o segundo tópico, chama sobre zelo, uma qualidade que devemos buscar. Pergunta A. Como a Bíblia descreve a importância vital do zelo por Deus? Então, o salmista, no capítulo 42, versículo 1 e no 84, versículo 2, traz o seguinte: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Então, o salmista aqui ele descreve que para ele era tudo. Assim como as correntes da água, o ser humano fica no máximo 3 dias sem água. E o salmista entendeu que, comparou com as correntes da água, a necessidade que ele tem de Deus. E depois, a vontade de estar na presença de Deus. Então, próprio coração, própria mente, clama por Deus. Então, a importância vital do zelo por Deus é algo como entender a necessidade de estar em comunhão com Ele, a necessidade de uma convivência melhor com o nosso Deus, para que isso possa nos dar uma estrutura, possa nos dar aquilo que é preciso, não só nessa vida, como na edificação do nosso caráter e para também garantir uma vida futura. A segunda parte da pergunta A traz: se essa qualidade está faltando em nós, como podemos adquiri-la? Jeremias 29, o versículo 13, traz o seguinte: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É interessante esse texto porque nós todos buscamos a Deus, né? Acho que é natural. Mas será que nós estamos buscando pelos motivos certos? Será que nós estamos buscando para aquilo que é preciso? Porque às vezes, ao buscar o que não é o que Deus quer para nós, nós não ouvimos a sua voz, nós não vemos o seu efeito. Quando nós buscamos algo que é necessário, uma convivência, ou algo que é para a nossa edificação do caráter, a resposta de Deus é presente. Quando nós solicitamos o perdão dos nossos pecados, e quando há arrependimento, sinceridade, coração do erro, nós sentimos paz. Então, nós sentimos o reflexo dos nossos pedidos para com Deus, ou da nossa conversa, quando nós buscamos de todo o coração o nosso Pai Celestial, nós sentimos o retorno dele para conosco. A Pena Inspirada, Testemunho para a Igreja, volume 9, página 151, diz o seguinte: Existem muitos que não dão provas reais de obediência aos votos do batismo. A formalidade, a ambição mundana, o orgulho e o amor ao eu lhes esfriam o zelo. Vez ou outra os sentimentos se agitam, mas não caem sobre a rocha, Jesus Cristo. Não vão a Deus com o coração contrito e arrependido, confessando os pecados. Aqueles que experimentam a obra da verdadeira conversão na alma revelarão os frutos do Espírito na vida. Então nós temos aqui algo interessante. Às vezes, como estudamos, né, na lição de ontem, o mesmismo, nós vamos, a iniquidade que nós temos diante dos nossos olhos, que vem do mundo, da convivência, às vezes lá fora com o local de trabalho, às vezes com as redes sociais, a própria televisão, tudo entra pelos nossos olhos, entra pela nossa mente e traz para nós o esfriamento religioso, esfriamento para com Deus. Mas aqui está solicitando de nós exatamente o contrário, porque muitas vezes isso traz para nós a formalidade, a vontade de ter as coisas. O mundanismo entra no nosso dia a dia, às vezes, e começa a refletir como? No orgulho, o amor ao eu, né? Começa a refletir depois no vestuário, começa a refletir na maneira de falar, começa a refletir em diversas outras coisas que às vezes não estamos de acordo com realmente aquilo que nós
Os nossos princípios de fé, aquilo que nós decidimos e tomamos uma vez, fizemos um voto de seguir. Então devemos ter esse cuidado. Ainda, Testemunho para a Igreja, volume 4 agora, página 535, virando para 536, que é uma frase pequena, diz: há necessidade de jejum, humilhação e prece por nosso zelo decadente e nossa enfraquecida espiritualidade. É interessante falar aqui em jejum, dizendo da decadência e da enfraquecida espiritualidade, porque o jejum não é para conseguir nada. Eu já vi alguns irmãos falar assim: eu vou jejuar para Deus abençoar o meu filho. Deus não precisa de jejum para abençoar o seu filho. Você não precisa jejuar para conseguir nada. A graça é realmente de graça. O que você precisar do vosso Pai Celestial, do nosso Deus, ajoelha, abre o seu coração, peça a Ele e Ele vai dar, Ele vai te oferecer. Aqui, quando fala de necessidade de jejum, o jejum nos deixa mais suscetível à voz de Deus, nos deixa mais aberto para isso. É tanto que o próprio Jesus ficou em jejum 40 dias. Nós temos diversos outros heróis da fé que jejuaram também, não para conseguir favor de Deus, porque Deus, como eu disse, não precisa de jejum para fazer nada por nós. Mas isso nos traz uma abertura, nos dá uma abertura mental, espiritual maior. Então, há essa necessidade para que nós possamos entender e chegar a nossa mente a alcançar a necessidade de realmente melhorar o nosso sentido espiritual. Pergunta B. Que promessa pertence a todos os que anseiam se tornar semelhantes a Cristo? Então agora você nota essa necessidade, até faz o seu jejum, né, lá consigo, quietinho, entre em contato com Deus, se humilha, pede a Deus para que a sua fé possa enriquecer, a sua espiritualidade melhora. Mas há uma promessa para quem está tentando fazer isso. Mateus, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É a promessa do próprio Jesus Cristo, uma bem-aventurança para você que olha para o seu estado de espírito e pensa: não, eu tenho que mudar, eu preciso, eu quero, e vai ter com o Salvador. Então você não vai fazer um jejum para conseguir essa bem-aventurança, você vai fazer um jejum para sentir no seu coração essa necessidade e a partir daí, sinceramente, pedir ao vosso Pai, pedir ao nosso Deus, para que Ele possa te oferecer isso. Ainda a segunda parte da pergunta B: por que a experiência de Jacó é tão valiosa para nós? Gênesis 32, 24 a 30. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali, e Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e, todavia, minha vida foi poupada. Então nós vemos aqui a experiência tão valiosa que Jacó teve. Jacó, quando percebeu que era um ser celestial, ele não permitiu mais: você não vai, eu quero a bênção. Ele não abriu mão da bênção. E nós devemos ter essa mesma perspectiva, não abrir mão da bênção, porque a bênção está garantida, está lá. Você tem fome e sede de justiça, você vai ser farto. Então peça a Deus essa bênção. The Sing of Times, 15 de fevereiro de 1899. Essa revista traz o seguinte, palavras de nossa profetisa: o Senhor está procurando ver piedade, abnegação, altruísmo,
compaixão pelos semelhantes e zelos por Deus. Ele deseja ardentemente ver no homem um profundo anseio de alma para salvar o companheiro da incredulidade e da ruína. Então, essa primeira parte da nota traz para nós a necessidade de que deixar tudo o que me interessa e fazer como Cristo fez, olhar para o meu semelhante e buscar meio de salvá-lo. Usar toda a inteligência que tem para conseguir chegar àquela pessoa e fazer ali um contato com ela. Seguindo a leitura, refletindo a Cristo, página 217. Com a grande verdade que temos tido o privilégio de receber, deveríamos, e com o poder do Espírito Santo, poderíamos nos tornar condutos vivos de luz. Poderíamos então nos aproximar do propiciatório e, ao ver o arco da promessa, nos ajoelharíamos com o coração contrito, buscando o reino do céu com aquele fervor espiritual que trará recompensa. Nós o tomaríamos por força, como fez Jacó. Então nossa mensagem seria o poder de Deus para a salvação. Imagina vocês se nós fizéssemos dessa forma, né? Realmente chegar ali ao trono de graça, suplicar: Senhor, conceda-me o Espírito Santo, dá-me esse poder, eu quero fazer um trabalho missionário melhor, mais apropriado, e eu preciso do Espírito Santo. Então nós vamos tornar condutos vivos de luz. Muitas vezes nós pedimos tantas coisas materiais, tantas bênçãos para a saúde, tantas outras coisas, esquecemos de pedir o principal, que é: dá-nos o poder do Espírito Santo. Prepare o meu coração para isso. Seguindo a leitura, agora um livro, Mensagem aos Jovens, páginas 131, 132, traz a seguinte mensagem: vá para o seu quarto e suplique a Deus sozinho. Crie em mim, ó Deus, um coração puro ó Deus, e renove em mim um espírito reto. Palavra do salmista, né? Seja fervoroso e sincero. A oração fervorosa pode muito em seus efeitos. Palavra do apóstolo Paulo, escrito a Tiago. À semelhança de Jacó, lute em oração, angustie-se. Jesus suou grandes gotas de sangue no jardim. Você deve fazer um esforço. Não deixe o quarto enquanto não se sentir forte em Deus. Então vigie, e enquanto estiver vigiando e orando, você conseguirá controlar essas investidas, as do inimigo, e a graça de Deus poderá aparecer e aparecerá em você. Olha que promessa maravilhosa que traz essas palavras aqui deste livro. Vai para o seu quarto. Ainda uma recomendação que é dada pela Pena Inspirada. Quando você for falar com Deus, quando você entrar no seu quarto, fecha os seus lábios. Ore assim, totalmente em silêncio. O inimigo não consegue saber qual é a sua conversa com Deus. Se você balançar os lábios, ele lê os seus lábios. Se você falar, ele sabe o que você está pedindo. Se você fechar os lábios, conversar com Deus em pensamento, ele não sabe o que você está falando. Ele não vai poder de forma alguma interferir entre você e o seu Deus. Entre você, Jesus, e Deus é a conversa. E é assim que tem que ser. Com o coração contrito, entra no quarto. Se você não sentiu que Jesus te ouviu, que Deus não respondeu, teu coração ainda está abatido, volta a falar com Jesus e volta a falar com Jesus. Insiste, insiste. Chega uma altura, ele atende. Eu tenho experiências maravilhosas feitas com Deus dessa maneira. E realmente, quando estamos com o coração contrito, quando nós estamos em humildade de espírito, humilhados, entendendo que estamos baixo a graça de Cristo, ele faz um poder por você que é maravilhoso. Então, eis a recomendação. A lição tem sido maravilhosa, esse tópico está lindo, é um tópico que realmente nos anima, nos ajuda, diz uma qualidade que devemos buscar: zelo para com Deus. E esse zelo para com Deus vai trazer para você toda necessidade, suprir toda a necessidade que você tem. Vai tirar tua ansiedade, vai tirar tua preocupação, vai tirar teu medo do dia a dia, vai tirar tudo, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
não quer dizer que seja tudo muito bem, porque Jó passou por dificuldades tremendas, mesmo sendo um homem íntegro, correto, amante a Deus, temente a Deus, e passou por situações tremendas, mas ele estava convicto de que tudo concorria para o bem dele. E se você estiver com Deus, você também vai ter paz. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ter o zelo devido para com o nosso Pai Celestial, para que possamos ter uma qualidade de vida, que é a que nós merecemos, baixo a graça de Cristo. É meu sincero desejo de oração. Amém.